pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos a mais uma análise de série. E hoje a gente vai falar sobre Chambers. Então, a série conta a história da Sasha, que sofreu um ataque cardíaco, e ela só sobreviveu por causa de um transplante de coração, que apareceu milagrosamente quando ela estava precisando. Só que coisas estranhas começam a acontecer. Ela vai tendo visões e vai se comunicando com a Becky, que foi a doadora do coração. E aí, praticamente, são duas pessoas dividindo o mesmo corpo. E a Sasha começa a investigar para tentar descobrir qual mensagem a Becky está querendo passar através dela. E também desvendar os mistérios que envolvem a morte dela. Quanto mais a Sasha investiga, mais ela acha que a Becky foi assassinada. E aí, será que ela se manifesta para contar a verdade? Para punir os responsáveis pela sua morte? Para alertar a Sasha de um perigo que pode estar se aproximando, de algum problema que esteja a caminho? Pois é, a ideia da série é bem interessante. Essa conexão entre a Sasha e a doadora através do órgão e a tentativa da Becky de se manifestar, de dizer alguma coisa importante que a Sasha ainda não está entendendo. Realmente a ideia é muito boa, mas é só a ideia. Porque na prática não é tudo isso. O início até é bom assim, sabe? Situa a gente do que está acontecendo, dá uma explicação sobre os personagens, desenvolve um pouco a história das famílias, as crenças que cada um tem, a forma como eles vivem, que é completamente diferente. A família da Sasha e da Becky, a realidade delas é muito diferente. Mas é só o início mesmo. Assim que entra o mistério e que ele começa a ser desenvolvido, a série vai perdendo o ritmo gradativamente e fica cada vez mais difícil de prestar atenção. O decorrer da série é tão devagar e tão lento que eu só segui assistindo por pura teimosia de querer saber o final. E também eu não posso fazer uma análise de série aqui no canal sem ter assistido toda a temporada em questão, porque eu tô fazendo a análise da temporada, então eu não posso assistir ela pela metade. Mas foi só por isso que eu continuei mesmo. A protagonista não está dentro dos padrões que a gente está acostumado a ver, e o roteiro ignora isso, para poder criar uma personagem única e autêntica, sem referências assim, sem um comportamento já esperado, sabe? E isso é bom. Só que a atriz já não é lá muito carismática, e a gente já também não fica tão interessado na história dela. A gente quer saber o que vai acontecer, mas pelo mistério em si, e não por se importar com ela. A Uma Thurman e o Tony Goldwyn se destacam por causa do drama que os seus personagens carregam. São pais que acabaram de perder uma filha e, além de lidar com isso, eles precisam lidar com o fato de que uma outra pessoa tá com o coração dela. Por isso, eles querem que a Sasha fique por perto. Então, eles dão bolsa de estudo, dão várias oportunidades, tentam dar pra ela o que seria da Becky. E aí, conforme os episódios vão passando, a gente vê que eles querem superar a dor do luto, só que ao mesmo tempo eles não conseguem se desligar da ideia de que a sua filha pode estar existindo no corpo de outra pessoa. Eu acho que os atores se destacam ali na função deles, eles cumprem o papel que foi pedido, só que eu acho que eles têm muito mais potencial do que a série exigiu, do que a série precisa que eles façam. O tio Frank, eu acho que foi um personagem que podia ter tido mais espaço na história. Ele podia ter participado mais dos últimos acontecimentos ali e ele mesmo podia ter um final melhorzinho. Parece que ficou tudo jogado assim na história dele. Do tipo, coloca ele assim porque a gente já tá no fim e aí não precisa mais desenvolver esse personagem, já fica menos um. Da mesma forma que eu acho que o Elliot, irmão da Becky, podia ter sido inserido mais na história. Não necessariamente ali no núcleo da Sasha com o coração, porque talvez ele não se encaixasse de uma forma boa. Mas eu acho que ele seria uma peça importante para revelar certas coisas sobre aquela família. No primeiro episódio, na cena aquela ali do jantar, eu achei que ele seria a pessoa que fala as verdades, que fala as coisas que ninguém tem coragem de dizer. Mas ele vai sumindo no decorrer dos episódios e acaba só como um viciado que precisa de tratamento. Ao mesmo tempo, tem personagem que não muda nada na história, que ao meu ver não influencia em praticamente nada, só para enganar o espectador,
mas ele segue aparecendo em tela. E aí tu pensa que tem algo nele, já que tantas aparições assim devem significar alguma coisa. Mas depois perde a importância de vez e some. Aliado a isso, tem cenas que parecem ser importantes, mas elas não acrescentam em nada. São aleatórias e dificultam de tu fazer a conexão entre os fatos. Tem momentos em que o roteiro tenta mudar de rumo, assim, para ter reviravoltas surpreendentes. Mas, na verdade, só enche linguiça para aumentar o número de episódios, que são longos, mas com várias coisas sem importância. Sem avanço na trama, sem evolução de personagens, nenhum detalhe útil. Existem cenas que se repetem na perspectiva de outros personagens, que em geral é bom pra gente compreender o todo e entender a motivação de cada um. Mas em Chambers só desacelera ainda mais a narrativa, que já estava indo muito devagar e ainda fica voltando para repetir um momento de um outro jeito sem praticamente nenhuma novidade. Só repete tudo em outros olhos, e isso é cansativo, principalmente naquele episódio em que as coisas estavam se encaminhando para um desfecho. Tu acha que vai descobrir uma coisa importante, mas aí dá várias voltas e para no mesmo lugar. Não é um terror que quer te dar susto, é mais uma coisa feita para mexer com a tua cabeça indo pro lado sobrenatural. Por isso tem cenas de impacto visual que dão muita agonia e quem já viu a série sabe de quais cenas eu tô falando, mas é só isso que elas são. Cenas de impacto que te chocam sem acrescentar nada. Ficaram isoladas e desconexas com o resto, muito sem propósito. Mas ainda assim, não dá pra dizer que é uma série mal feita. De forma técnica, ela é boa, bem produzida e cria a atmosfera certa para a história. O problema é o roteiro que acaba se perdendo no meio do caminho. E não adianta ter uma produção incrível se a história é ruim. Afinal, o roteiro é a base. Qualquer filme ou série começa pelo roteiro, que vai sofrendo modificações ao decorrer dos episódios, surgem novas ideias, enfim. Mas se ele é ruim, estraga todo o resto. São 10 episódios esticados o máximo possível, porque não tem conteúdo para encher 10 episódios de 45, 50 minutos. Eu assisti a série em maratona, eu assisti um episódio atrás do outro, mas foi bem difícil chegar no final e eu dormi em praticamente todos os episódios. E se tu for assistir um episódio de cada vez, um por dia, por exemplo, dificilmente tu vai ter empolgação para voltar no dia seguinte. Então é aquela coisa, a maratona, um episódio atrás do outro, é complicado. Mas se tu for te estender assistindo, sei lá, uma semana com um episódio por dia, também não vai ser uma tarefa tão fácil, eu acho. Eu recentemente venho elogiando o ritmo dessas séries mais curtas que a Netflix vem fazendo. Só que assim, eu gosto muito das mais longas, porque quando a série é boa e tu não tem pressa de terminar, é ótimo. Você aproveita o tempo e não se importa com quantos episódios ainda tem pela frente, porque vai um atrás do outro e tu nem percebe. As séries curtas, tu faz a maratona e pronto, é pra ser rápido. Mas nesse caso, mesmo sendo curta, ela é desgastante. É uma história arrastada, que parece ficar sempre no superficial e não se aprofunda em assunto nenhum. Quando é uma série grande, que a gente gosta, que chama atenção, o povo fica ansioso para assistir, ela se destaca. Quando é pequena, tem que se esforçar um pouquinho mais, porque o tempo passa muito rápido. Então, uma experiência de um dia tem que ser boa o suficiente para tu te lembrar dela depois. Só que Chambers não tem nada disso. Então, na minha opinião, é completamente esquecível. O final deixa uma possibilidade de segunda temporada, com novos elementos que ainda podem ser explorados. Mas com o andamento da primeira temporada, eu acho difícil ter ânimo para ver mais coisa. Menos episódios, tirando toda essa enrolação, eu acho que teria sido melhor. Ou então mantém esse número de 10 episódios, mas aí já faz tudo agora, já termina nessa temporada. Até o momento que eu estou gravando este vídeo aqui, a segunda temporada ainda nem foi confirmada. E se não for feita, se por acaso eles resolverem não renovar o contrato lá e tal, quem gostou da série vai ficar com o final incompleto, E se ela realmente for feita, eu acredito que tem bastante coisa pra acertar. Mas assim, sem querer ser chata, tá? Sinceramente, não pensa em eu vou fazer 2, 3, 4, 5 temporadas
quando não se tem material de roteiro para fazer nem metade de uma. E aí acaba contando com o ovo antes de sair da galinha, achando que a primeira temporada vai bombar e aí a gente já emenda a segunda. Só que não é uma coisa certa, né? O público é que vai decidir depois se o negócio deu certo ou não. Eu acho que não deu certo. O que vocês acham? Mandem nos comentários aqui embaixo. Então se inscreva no canal. Se tu gostou desse vídeo, se tu gostou dessa análise, deixa o like aqui embaixo e aperta o sininho para receber as notificações e ser avisado sempre que sair vídeo novo. Aqui ao lado tá aparecendo uma outra análise de série, então clica aí, vai assistir os outros vídeos do canal e eu te vejo na semana que vem. Tchau!